Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula, né? Terça-feira. Eu vou fazer aqui a da atividade aqui do Tarcelli, aí depois nós vamos lá para a aula, tá? Então, vamos ver aqui. Aí, o que eu pedi, né? Vamos lá. Eles explained the video, choose 5 different dishes, né? 5 pratos, né? Daqui do artigo, né? Que eu linkei. Depois escreva um texto explanando, né? Explicando as escolhas, né? Vamos ver. Chocolate chip cookies. I like just about everything that has chocolate. I've eaten cookies, but it's always good to try different recipes and flavors. Isso, muito bem. Então, biscoitos, né? Cookies, né? Com as lasquinhas de chocolate, né? Aí ela fala, eu gosto de qualquer coisa que tenha chocolate, né? Aí depois continua, eu já comi chocolate, cookies, né? Biscoitinhos, né? Cookies, porque a gente tem o cookie que a gente fala aqui no Brasil, né? É aquele mesmo, né? Que é uma bolachinha, tipo uma bolachinha que tem uns pedacinhos de chocolate, né? Às vezes tem outros sabores também, né? Mas a maioria é de chocolate. Ali por cima, né? É, só que lá para eles, cookies pode ser só um biscoito qualquer também, né? A tradução literal de cookie seria um biscoito, né? Seria alguma coisa nesse sentido, né? Para nós aqui é só aquele mesmo. Que lá para eles eu penso que é o tradicional, né? O biscoito tradicional deles é aquele lá, né? Mas é sempre bom experimentar, né? O try aqui, ó, ao pé da letra, ele é tentar, né? Então, try again, né? Tente de novo. E aqui, só que aqui o try, você não vai tentar, né? Você vai experimentar, viu? Mas é experimentar é, no sentido de saborear, né? Você vai experimentar, você vai conhecer algo novo, que é diferente também do experiment, tá? Do experiment, que esse aqui já é o experimento científico, né? Aquele feito para descobrir uma coisa nova, certo, pessoal? But it's always good to try different recipes and flavors. Então é sempre bom experimentar diferentes sabores e receitas, tá? Recipe aqui então é receita. S'mores, again, chocolate. These s'mores I have never tried and it seems to be very tasty, with marshmallows roasted over the fire. Então o s'mores a comidinha lá, né? Que tem lá naquele link, né? Depois vocês podem ir lá e ver direitinho o que é, né? Mas ele aqui, como ela tá falando, ó, ela nunca experimentou esses, né? Eles parecem ser muito saborosos, né? Com marshmallow, é, assado, né? No fogo, né? Feito no fogo, da fogueira mesmo, né? Direto. Esse roasted aqui, ó, é assado, viu, pessoal? Mas é assado no fogo, porque aí tem o baked, que também é assado, só que é no forno, tá? A gente tem baked. Então, por exemplo, o bolo, ele normalmente ele é baked, né? Ele é assado no forno, né? Já aqui o marshmallow, ele é roasted, porque ele é assado no fogo, viu? Pepper Tots, que é aquela bolinha, né? Aqui, acho que aqui em Pedro do Rio tem dela. Não, tô confundindo. Não, né? Não. É em outro lugar. Agora eu não lembro aonde também. Mas não é aqui não. É uma bolinha de batata, né? It's nothing more than a potato variation. Então é uma variação, né? Da batata frita, né? I believe it is a fried dumpling. Então dumpling é um bolinho, tá? Então um bolinho frito de, de batata, né? I believe I have already eaten and tasted. Esqueceu de pôr isso aqui no passado, ó, Tarcelli.
Ó, eu acredito que eu já comi e saboreei. Então, esse aqui também tem que vir no passado, viu? Então, tasted, né? Que não é o passado passado, né? Esse eaten aqui é aquele particípio, né? É, comeria de novo, né? Would eat again. Isso aqui depois eu tenho que passar para vocês, né? Would, should, viu? Comeria de novo, comeria outra vez. Certinho. Cheeseburger. I don't usually eat foods that aren't healthy, but exceto chocolate, né? But on a trip to the USA, the traditional cheeseburger would definitely be something I would eat. Então eu normalmente não como comidas, né, alimentos, né, que não são saudáveis. Mas numa viagem para os Estados Unidos, ou eu definitivamente, né, experimentaria, né, comeria um cheeseburger tradicional, né, um hambúrguer tradicional, né? Certo, bacana o texto, ficou bom, viu? Os outros também ficaram bons, só que para não enrolar muito, né, já vamos aqui para a tarefinha, para a tarefinha não, para a aula, né, que agora sim, eu estou voltando naquele que eu falei, né, que a gente ia voltar sobre a diversidade lá lá dos Estados Unidos do idioma, né, dos idiomas, né. Aí eu tinha pedido para vocês fazerem até aqui, não foi, pessoal? Ou eu estou enganado? Foi, né? Não é isso mesmo? Esse aqui eu lembro de ler isso aqui com vocês. Ah, não, mentira, foi mais para baixo. Foi mais para baixo. Foi aqui, né? English Speakers, né? E aqui, aí eu deixei para vocês lerem, eu separei em duas partes para facilitar, né? Foi isso mesmo. Então aqui, ó, continua. Eu vou ler um pedacinho aqui, tá? E aí depois eu passo a tarefa e aí a gente encerra, certo? Ó, então olha só. Adverts for bilingual workers in the US doubled between 2010 and 2015. Last year, a report from New American Economy, a coalition of 500 mayors, esse coalition aqui, ó, é um termo político, né? Coalizão, tá? Coalizão. Coalition of 500 mayors across the political spectrum in the US found that adverts for bilingual workers in the US doubled between 2000 and 2016. Some companies have ramped up the search more than others. A full third of job openings posted by Bank of America in 2015, for example, were for bilingual workers who could speak languages like Spanish, Mandarin and Arabic. Então esses adverts, pessoal, é, cadê? Adverts for bilingual workers. Então esses adverts aqui como se fosse o aviso, né? Então como fala a palavra em português? Quando você tem um catálogo, digamos assim, tá? Com os trabalhos que você tem disponíveis, né? E esses trabalhos, esse catálogo para as vagas disponíveis sempre dobrou o número, né? Dobrou o número para quem? Para trabalhadores que fossem o quê? Bilíngues, né? Então eles queriam que o pessoal, os empregados, né, que eles queriam contratar, falassem inglês e espanhol, ou inglês e mandarim, ou inglês e arábico, tá? Árabe, né? Que é a língua lá dos islâmicos, né? Do povo islâmico, né? Que também recebe muito imigrante, né, pessoal? O mandarim recebe bastante também e o espanhol também, né? Aqui é por causa da fronteira lá com o México. O mandarim, eles vêm da China, porque né, a China é muita gente. E o arábico é por causa de toda aquela crise lá no Oriente Médio, né? Então eles acabam recebendo muitos refugiados de lá, né? Então, ele aqui, ó, aí ele conclui, né? Ele diz o que, ó, a full third of job openings. Então, um terço, né, dos empregos
postados, né, pelo Banco da América em 2015 eram para trabalhadores bilíngues, né? The report noted that the fastest growth in bilingual listings were for high-prestige jobs. High-prestige jobs, ou seja, empregos de alto prestígio, como financial managers, esse aqui é os administradores financeiros, né? Editores e engenheiros industriais, tá? One can imagine a lot of opportunities for Americans that learn Mandarin, says Dave Lightfoot. Então, alguém, né, qualquer um pode imaginar que esse one, pessoal, é um, né? O pé da letra, só que não faz sentido, ó. Um pode imaginar várias oportunidades, né? Esse um aqui é tipo assim, ó. Ele tá falando qualquer um, tá? Isso serve, é tipo quando a gente fala assim, quando vamos dar um exemplo, né? Aí a gente fala, você pega a tarefa e faz assim, assim, assado. Esse você é que é esse ano aqui, tá? Então você poderia pôr aqui, né? Aí eu acabei de fazer o exemplo, né? Usando você. Você pode imaginar várias oportunidades para estadunidenses que aprendem o mandarim, né? Ou qualquer um pode imaginar, tá? Dá essa ideia. É um sentido amplo mesmo, né? Diz o David Lightfoot, professor, né? Lembra do professor? Que ele é de universidade, né? E o teacher é de abaixo da universidade, né? Of Linguistics at Georgetown University in Washington. Então, da Universidade de Georgetown, né, em Washington. Professor de Linguística. The need for Americans to learn Chinese is, in some ways, quite powerful because there's so little English spoken in China. Então, como os chineses, isso é verdade, né? É uma questão cultural lá da China. Por ser um país até então, né, muito fechado em termos culturais, né? Não digo em termos comerciais. Eles já fazem comércio, 20% do comércio do mundo é a China que domina, né? Não sei se vocês sabem disso. Mas nesse aspecto a China é muito mais potência do que os Estados Unidos, né? Que no nosso imaginário a gente acha que os Estados Unidos é que domina, né? Mas é a China, né? Mas no caso aqui, o que ele está falando é que lá, como a China é um país muito culturalmente fechado, né? E muito patriota nesse sentido, poucos chineses têm interesse em aprender outro idioma, né? Então lá na China eles também sofrem, digamos, sofrem entre aspas, né? Mas eles também têm essa questão de só ter um idioma, mas lá não tem essa variedade de imigrantes, né? Então para eles não está fazendo falta ainda, né? Mas os chineses eles têm dificuldade em querer aprender outro idioma, isso é cultural deles, tá? Então, a necessidade para estadunidenses que aprendam o mandarim é bastante poderosa, né? Quite powerful, bastante poderosa. Por quê? Porque fala-se muito pouco inglês na China. Então, é meio que eles que tivessem que fazer o esforço, né? Still, despite the potential payoff, the numbers of Americans learning new languages is still low. Então, ó, mesmo assim, tá? Esse still aqui é ainda. Ao pé da letra ele é ainda, né? A tradução literal. Ainda. Então, ainda, apesar do payoff, né? Esse payoff aqui é a recompensa, né? Só que não é recompensa nesse sentido de faz alguma coisa e ganha recompensa. É no sentido de algo mais gradual, né? Tá? É o retorno, né, que a gente fala. Quando você tem um investimento e aí você tem um retorno. É esse aqui que é o payoff. Viu, pessoal? Então, despite the potential payoff, apesar desse retorno potencial, o número de estadunidenses aprendendo novos idiomas ainda é muito baixo. Tá? Então, learning new languages is still low. Aprendendo novos idiomas ainda é baixo.
A new study from the New Research Center published this week found that the US is way behind most European countries in terms of learning languages in school. It found that just 20% of American students are learning another language. The median for European students was 92%. Então, o porcento, pessoal, porcentagem lê percent, tá? Tipo nosso mesmo. Só que é com E que escreve, tá? Percent, viu? Percent. 20%, 92%. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Que um novo estudo, né, do Centro de Pesquisas aqui, né, publicado essa semana, esse found aqui achou, né? Found, achou. Só que o artigo, o estudo, ele não acha as coisas, né? Ele descobre, né? Ou ele conclui, né? Então, concluiu que, ou descobriu que os Estados Unidos estão muito atrás. Ó, behind é atrás. Tá, pessoal? Isso aqui é o advérbio de lugar, né? De posição. Behind é atrás. Só que way behind, aí esse way, se a gente traduzir literalmente, é caminho, né? Vocês devem saber disso, eu imagino. É caminho. Mas aqui, ó, aqui vira uma expressão, tá? Way behind, eles estão muito atrás. Muito mesmo, né? Está bem distante. É como se tivesse, vamos dizer assim, tivesse no começo do caminho, né? Só que tem a ver alguma coisa com a outra, tá? Só para não é o que quer dizer. O que quer dizer é que está muito atrás, viu? Então, the US está muito atrás da maioria dos países europeus, tá? Em termos de aprendizado de novos idiomas na escola, viu? In terms of learning languages in school. Aprendizado de idiomas na escola. It quem? O artigo, né? O estudo. Found, de novo, ó, achou não, né? Descobriu, concluiu que apenas just 20%, apenas 20% dos estudantes americanos, né, estadunidenses, of American students, are learning another language. Então, somente 20% dos estudantes estadunidenses estão aprendendo outro idioma, né? Já na Europa, a média dos estudantes era de 92%. Então, na Europa, de fato, se você for ver, é comum lá eles saberem falar pelo menos dois idiomas, né? Normalmente é o do país deles e o inglês. Normalmente, tá? Mas também tem muito o francês, né? É comum, o alemão é comum, além do inglês, claro. Viu, gente? Vamos mais uma aqui então? Deixa eu ver aqui. Acho que dá para ir mais uma. Over the last century, the English language has been the currency of global trade and communication. Isso aqui fala lá em cima, né? Então, over, né? Esse over, pessoal, é quando acaba, né? Over que acabou. É isso que quer dizer no sentido literal. Mas quando eu falo over something, aí eu estou dizendo que abrange a coisa inteira. Então, over the last century. Então, o último século, né? Century é século, né? É só lembrar da parabólica lá, né? Da época de vocês, não, né? Do aparelho parabólico que chama Century. Ainda existe, né? Não sei se vocês têm em casa, que hoje em dia quase todo mundo usa TV a cabo, né? Sei lá também. A condição de cada um é diferente, né? Mas enfim. Então, esse over abrange o último século. Ele todo, né? Então foi por toda a sua duração, né? Do último século, né? O idioma inglês, the English language, has been the currency of global trade and communications. Então tem sido, tá? Has been
tem sido a moeda. Lembra que eu falei? Currency. Isso aqui é a moeda, não a moeda redondinha, o objeto, né? Mas a moeda, quando se refere ao dinheiro, né, em si. Mas não somente, né? Que currency, essa moeda, ela pode ser qualquer coisa, né? No caso aqui, tanto é qualquer coisa que é o idioma, né? Então, o idioma é a moeda, né? De troca e comunicações global. And if not purely to get you a job, there are other tangible pluses to learning an additional language. Então, ó, e se não, purely, pure é puro, tranquilo, pure é puro. Então, purely seria puramente, né? Puramente. Então, se não, né? If not, puramente, né? Para conseguir o emprego, né? Então, se não, vamos terminar de ler que aí vai fazer sentido, né? Existem outros adicionais, né? Esse plus aqui também já expliquei para vocês, né, pessoal? Esse plus aqui é um adicional, tá? É um adicional, viu? Então, pluses. Então, outros adicionais tangíveis, né? Tangível é aquilo que a gente consegue tocar, digamos assim, tá? Que tem, que tem algo para a gente, de fato, concreto, para a gente ver, para a gente, de alguma forma, experimentar, né? Experienciar. Viu? O que quer dizer tangível? Tangible. Pluses to learning an additional language. Então, se não for puramente para você ganhar, conseguir um emprego, né? Ou seja, além disso, existem outros adicionais, né? Interessantes, tangíveis, palpáveis, né? Para o aprendizado de um idioma adicional, tá? Inclusive do plus, que eu lembrei agora, né? Então dizer do carinha que ele pede, ele vai pedir o sanduíche, né? Aí ele fala, bota um plus a mais aí, né? Plus a mais, né? O plus já é um adicional, né? Aí ele fala um plus a mais, né? É coisa de brasileiro isso aqui, né? A proverb that I love states. Então, um provérbio, né? Um ditado, né? Um ditado que eu amo, states, né? Esse states aqui é que eu declaro, viu, pessoal? Não confundir com o state de estado, né? Não confundir. Esse state aqui é o verbo, né? E o verbo quer dizer que eu declaro, né? Eu afirmo que, né? No caso, o ditado ele não afirma, ele declara, né? É uma declaração, é algo sólido, né? Do ponto de vista do imaginário do povo mesmo, né? Que não necessariamente é verdade, né, pessoal? Isso é ditados. Ele é às vezes tem uns até que a gente consegue concordar, né? Mas tem ditado que ele parece ser verdade, mas não é, né? E o pior não é nem isso. O pior é que, por ser ditado, nosso cérebro, pessoal, olha que interessante, a gente está condicionado a aceitar aquilo como verdade. É tipo se foi, por exemplo, se passou na imprensa, porque a gente isso é outra coisa também, né? Então, tipo assim, se foi a imprensa que deu a notícia, então é verdade. Por quê? Porque na nossa cabeça, no nosso imaginário, a imprensa é séria. Ela não mente. Ela está comprometida com a verdade, né? E nem sempre isso é verdade. A imprensa mente, né? O banco também, né? O banco, a gente acha que o banco é uma instituição honesta, que não vai tapear a gente, que não vai enganar a gente. O pobre, que não tem muito que eles ganhar, talvez não, mas talvez eles enganem, sim, né? Existe caso, né, de fraude nesses bancos grandes aí, né? Claro que eu não vou dar nomes, né? Mas existe casos de fraude. Então a gente tende a acreditar em tudo porque está na nossa cabeça que as instituições têm uma certa seriedade, né? Que eles vão respeitar aquilo. E a mesma coisa é com o ditado, né? A gente acha que o ditado ele sempre é verdadeiro, mas nem sempre é verdade, né?
Por mais que pareça muito com a verdade, né? Então vamos ver o que, esse ditado que ele ama aqui fala, né? The more languages you speak, the more times you are a human. Então, quanto mais idiomas você fala, mais vezes você é um humano. É interessante esse ditado, não tinha escutado. Né? The more languages you speak, the more times you are a human. É como se você vivesse, né? De novo, né? É interessante, né? Com certeza é interessante. Eu atesto isso aqui para vocês, pessoal, porque eu sou uma pessoa que fala inglês já deve ter uns 15 anos que eu domino a língua, né? O idioma, né? E, e eu não sei tudo. Do mesmo jeito que a gente não sabe do português também, tem muita palavra no português que a gente vê, a gente não sabe o que significa. Enfim, esse não é o ponto. Mas o que eu digo para vocês é que abre tanta porta, pessoal. Você aprender um outro idioma, você conseguir entrar no YouTube e assistir um tutorial de alguma coisa em inglês, você pegar um manual de instruções que veio em inglês e resolver aquilo ali sem problema, sabe? Trivial, comum, aquilo ali para você. Você não exercita seu cérebro para ler aquilo, porque você já sabe, né? Então é natural para você ler aquilo. É, é muita coisa, é muito bom, né? Isso aqui, realmente, eu sou obrigado a concordar com isso aqui, né? Pelo que eu entendi disso aqui. Sem contar da cultura também, né? O tanto que é bom você ver a cultura de outros povos. Não estou dizendo para imitar nem nada, mas para você ver tanto que o mundo é rico, né? Tanto que a gente é pequeno também perto do mundo, né? Perto do universo, né? Já estou começando a filosofar aqui, né? Então, e aqui ele fala que é aquilo que eu sempre falo para vocês, ó, pessoal, ó. There are cognitive benefits to learning another language can boost skills like concentration. Então, existem efeitos benéficos, né? Benefícios aqui, ó, benefits, cognitivos, né? O que é cognitivo, pessoal? Tem a ver com a nossa capacidade mental, a nossa habilidade de pensar, viu? Então, existem benefícios cognitivos também, né? Aprender outro idioma pode o quê? Aumentar as habilidades como a concentração. É verdade, né? Dentre outras, né? Porque o nosso cérebro funciona de um jeito. Quando você aprende outro idioma, o processo de aprendizado do idioma, o seu cérebro, ele tem que fazer uns exercícios, digamos assim, ele tem que desenvolver certas habilidades que não são úteis só para aprender o idioma. Entendem, pessoal? Então é muito bom. E aqui é um link, ó. Quem tiver curiosidade pode até entrar lá e dar uma olhada. Esse site aqui é muito bom, viu? Eu estava dando uma olhada nele. Ele tem muita matéria interessante, viu? Ele tem muita matéria interessante, esse da BBC. Olha aqui, ó. Se você quiser, depois entra aqui. Vai carregar aí, né? Vamos aqui só para terminar, então. Bridging the Empathy Gap. Então, esse bridging, pessoal. Bridge é ponte, né? Como vocês devem imaginar. Bridge é ponte. Então, esse bridging seria o gerúndio, né? Só que para nós não tem sentido, né? Esse ponteando aí, digamos assim, alguma coisa assim. Mas seria o quê? Aqui no caso, né? Esse bridging. Seria, então, no sentido de criar uma ponte ali, de colocar um meio de eu atravessar aquele vão, né? Esse gap aqui é um vão, viu? É o espaço, né? A vala, né? Esse gap. Então, aqui ele está dizendo que atravessando esse vão da empatia, né? O que ele está dizendo aqui. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso, né? There is also another imperative to discourage monolingualism in the US, the growing empathy gap. Então também tem outro imperativo, né, que desencoraja o monolinguismo, né, nos Estados Unidos, que é o crescimento, né, desse vão aqui da empatia, né? Isso é um mal no mundo todo, né, pessoal? As pessoas estão menos empáticas, né? Empatia é aquela capacidade que nós, o ser humano, nem todos, né? Mas todos deveriam ter, eu acho, né? Minha opinião, claro.
que é empatia, é a habilidade da gente se colocar no lugar do outro, né? Então, por quê? Porque isso é uma coisa que eu aprendi quando era moleque, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você, né? Isso é empatia. Isso é um ditado cumprido para explicar empatia, né? Que é o quê? Aí você se coloca no lugar do outro e pensa assim, cara, se eu fizer o que eu estou pensando em fazer com ele, isso não é um trem que eu gostaria que alguém fizesse comigo, né? Isso é mais ou menos empatia, né? Aí a gente começa a pensar como ser humano de verdade, né? Mas então aqui o monolinguismo, né? Ele é uma barreira, né? Para esse vão aqui da empatia, né? Que é crescente, né? A growing. Experts point to a lack of certain life experiences as being responsible for generating a profound lack of understanding between groups. Olha que interessante. Então, especialistas apontam para a falta, né? Lack, ó, apontam para a falta de certas experiências, né, de vida, como que sendo responsáveis, né, being responsible, por gerar, por generating uma falta profunda, profound lack of understanding between groups, entendimento entre os grupos, né? Abbott, que é o nome do cara, né, points to the experience of traveling to a non-English speaking country, especially one that doesn't use a Roman alphabet. She says being da mulher, né, o nome da mulher. She says being a suddenly mute fish out of water is something that you just can't relate to unless you experience it. Então aqui, ó, aqui ela tá levando bem pro cruzão, né, pro campo mesmo, ó. Ela fala aqui, ó. Ela aponta para a experiência de viajar para um país que não fale inglês, né? Especialmente um que não usa o alfabeto greco-romano, que é o que a gente usa aqui, né? Também é o mesmo nosso, né? Do A ao Z, né? Por exemplo, lá nos países do Oriente Médio eles usam outro alfabeto, né? Na China eles usam outro alfabeto, no Japão tem o alfabeto greco-romano, mas eles têm o alfabeto deles também, né? Na Rússia, o alfabeto também não é o greco-romano, né? Então ela diz o quê? Que você de repente, né, suddenly, de repente, né, do nada, abrupto, né, de repente, você é um peixe fora d'água mudo, ainda por cima, né? Então não é só um peixe fora d'água, né? Você também está mudo. Então imagina você ser um peixe fora d'água que não consegue falar, né? É algo que você não consegue entender, né? You can't relate to. Você não consegue se colocar no lugar da pessoa. Esse relate aqui é a ideia de relacionar, né? Então você não consegue relacionar, você não consegue se colocar no lugar, né? A não ser que, viu? Unless you experience it. A não ser que você, de fato, sinta na pele, né? O que é ser um peixe fora d'água mudo, né? Que é quando você vai para um país sem saber falar o idioma, né? Realmente deve ser algo bastante difícil, né? Bastante complicado de viver, né? Mas às vezes a gente também não tem opção na vida, né? A vida nem sempre nos dá a opção, né? Às vezes ela só empurra o trem goela abaixo. Pessoal, então por hoje vamos encerrar, tá? Aí hoje eu não vou pedir para vocês fazerem um texto sobre isso aqui, não, tá? Se quiserem, pode. Hoje eu vou dar um tema livre. Produzam um texto qualquer, do agrado de vocês. O que vocês quiser falar das comidas favoritas, quiser falar do inglês desse texto, quiser falar de outra coisa, da sua família, tá? A única coisa que eu quero é que vocês contem algo de vocês, viu? Essa vai ser a tarefa de hoje, vai ser livre. Pegar mais leve hoje, né? Ficar mais light. Certo, turma? Então, bons estudos para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.